Pronto para melhorar suas habilidades no Excel? Neste episódio, vamos criar um resumo gerencial de vendas com as poderosas fórmulas Soma-C e Soma-Cs. E como sempre, teremos dicas e truques práticos para você aplicar imediatamente. Então baixe a planilha que eu deixei aqui no link da descrição para você e vem praticar comigo. Vamos lá? E vamos agora aprender a poderosa função Soma-Cs. E nós também vamos revisar a função Soma-C. Então vem comigo. Olha só, eu tenho aqui uma base de dados, que é uma tabela de vendas de um hortifruti, em que eu tenho a categoria, o produto, a quantidade de produtos vendidos, o preço unitário, o valor total das vendas e o mês de referência dessas vendas. E aqui ao lado eu tenho um resumo gerencial que nós vamos construir juntos aqui. Neste resumo gerencial, nós vamos trazer o resultado total das vendas em cada um dos meses e também o resultado total das vendas de cada uma das categorias, frutas, legumes e hortaliças. E também vamos trazer o resultado de cada uma dessas categorias em cada um dos meses. Vamos iniciar utilizando a função Soma-C para calcular o valor total das frutas em todos os meses. Olha só, igual Soma-C, abro parêntese, seleciono o intervalo em que eu quero analisar o meu critério e o meu intervalo vai ser a categoria. Eu posso clicar, segurar e arrastar até o final ou clicar aqui na primeira célula e apertar Ctrl, Shift e a seta para baixo no teclado, para que ele selecione já toda a minha coluna. Vou apertar agora ponto e vírgula e vou selecionar o meu critério. O meu critério é que sejam frutas, que é a primeira categoria que eu tenho aqui. E ponto e vírgula, o intervalo de soma. Ou seja, quando eu encontrar frutas aqui nessa minha primeira coluna, que é o meu intervalo, eu vou somar a coluna de vendas. Então, vou selecionar aqui toda a coluna de vendas. Fiz de uma forma diferente aqui, clicando e arrastando, para você ver que também é possível. E vou fechar o parênteses. E agora vou dar um Enter. E aqui eu tenho o resultado total de vendas das frutas em todos os meses que eu tenho aqui nessa minha tabela. Então, se eu fizer o filtro aqui de frutas, olha só, e selecionar todos os itens aqui, eu tenho 68.425,30, que é o resultado que nós chegamos aqui. Vou tirar aqui o filtro agora. E agora vamos arrastar essa fórmula. Mas veja só, se eu arrastar do jeito que está aqui, ele está me trazendo aqui já um valor. Mas, cuidado que isso pode te gerar um erro. Veja só, quando eu arrastei a fórmula para baixo, perceba que ele arrastou também o intervalo que eu havia selecionado. Então, ele já não está selecionando aqui a primeira linha da minha tabela. Se eu tivesse legumes aqui na minha primeira linha, ele teria ignorado essa linha porque o meu intervalo não está mais correto. Ele deslocou o meu intervalo uma linha para baixo. Olha só, se eu olhar aqui no final da tabela, ele também está selecionando uma linha vazia. Para isso não acontecer, antes de arrastar, eu vou travar o intervalo que eu não quero que se desloque junto com a minha fórmula. No caso aqui vai ser este primeiro. Vou selecionar e apertar F4, aí ele vai colocar o cifrão aqui antes da coluna e antes da linha. E vou selecionar aqui também o intervalo de soma e vou fazer a mesma coisa apertando F4. Agora eu posso dar um Enter e se eu arrastar esta fórmula aqui agora, aí ele vai já ter mantido selecionado somente o intervalo que eu realmente quero. E vamos fazer a mesma coisa para o total dos meses. Olha só, igual Soma-C, abro parêntese, seleciono inicialmente o intervalo em que eu quero verificar o meu critério, que no caso é o mês de fechamento. Então vou ali na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, selecionei todo o intervalo, já vou apertar F4 para ele travar esse intervalo para quando eu for arrastar a minha célula, ponto e vírgula, o critério, que no caso é o mês que está aqui em cima, ponto e vírgula, o intervalo de soma, que é o intervalo de vendas. Então seleciono ali da primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar este intervalo e fecho o parêntese. Dou um Enter e já tenho aqui todo o resultado das vendas do mês de janeiro. Se eu arrastar a minha fórmula aqui para o lado,
eu tenho aqui também o resultado das vendas de fevereiro e de março. E apertando o F2 aqui em cima desta célula, eu posso até conferir que realmente o intervalo que eu travei ficou travado, então nossa fórmula está correta. E até agora nós utilizamos a fórmula soma C. E agora nesta célula nós vamos fazer a soma considerando dois critérios. O primeiro é que seja da categoria frutas e o segundo é que seja do mês de janeiro de 2023. Olha só, vou utilizar a função soma Cs, igual soma Cs, abro parêntese, vou selecionar o intervalo de soma, que no meu caso aqui é a coluna de vendas, clico aqui na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, vou apertar F4 para travar este intervalo, ponto e vírgula, intervalo de critérios 1. Meu critério 1 é que ele seja frutas, então quero verificar isso na coluna categoria. Seleciono a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, vou apertar F4 para travar este intervalo, assim quando eu arrastar a fórmula ele não vai se movimentar, ponto e vírgula, critério 1. O meu critério 1 é que seja frutas. Ponto e vírgula, intervalo de critérios 2. E o meu segundo critério é que seja do mês de fechamento de janeiro de 2023. Então eu vou verificar isso na coluna mês de fechamento. Clico aqui na primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, aperto F4 para travar o intervalo, ponto e vírgula, e o meu critério, que é janeiro de 2023. Posso já fechar aqui e dar um Enter. E aqui eu já tenho o resultado das vendas de frutas no mês de janeiro. Vamos conferir? Olha só, se eu clicar aqui em categoria e selecionar somente frutas e selecionar somente o mês de janeiro, se eu somar isso daqui, olha só, a soma dá 24.812,40, que é o mesmo valor que nós encontramos aqui. Vou tirar aqui o filtro e agora nós vamos arrastar esta fórmula. Mas olha só o que vai acontecer. Se eu arrasto ela para baixo, ele está me retornando um erro. Se eu arrasto ela para o lado, ele também está me retornando um erro. E vamos então entender o que foi que ocorreu. Olha só, clicando aqui nesta segunda célula e apertando F2, eu vejo que o meu critério 2, que era para ser o mês de janeiro de 2023, ele foi arrastado para baixo. Então aqui já está um dos meus erros. Veja só, para corrigir, eu vou voltar aqui na célula anterior e aqui no critério 2 é onde eu tenho que travar a minha célula. E olha só, eu quero travar esta célula para que quando eu arraste para baixo, ele não se movimente. Mas se eu movimentar as colunas, se eu movimentar lateralmente, eu quero que ele sim se mova. Então, eu vou travar apenas a linha. E para fazer isso, eu vou colocar ao lado esquerdo do 2 um cifrão. Se eu colocar ao lado esquerdo do I também um cifrão, ele vai travar a coluna. Então, quando eu movimentar para a direita aqui, por exemplo, para pegar o fevereiro de 2023, ele vai travar, ele vai ficar travado no janeiro e não vai mudar. Não é isso que eu quero. Então, eu mantive apenas a trava na linha 2. Se eu der um Enter agora e arrastar para baixo, ele já vai ficar com o resultado correto. E se eu arrastar para o lado aqui, veja que ele continua com erro. Isso porque eu cometi o mesmo erro para o critério 1. Olha só, quando eu coloquei aqui o critério 1, o H3, eu não coloquei nenhuma trava. Então, quando eu arrasto a minha fórmula para a direita, ele também desloca aqui essa coluna para a direita. E não é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui um cifrão, dessa vez ao lado esquerdo da coluna H. E não vou colocar nada aqui ao lado da linha 3. Porque eu quero realmente que ele mude para a linha seguinte quando eu arrastar para baixo. Agora sim, se eu arrastar para baixo e para o lado, e agora sim eu tenho aqui o resultado para cada um dos meses e separado por categoria. Espero que tenha gostado deste aprendizado. Não se esqueça de baixar a planilha e praticar. E se você está realmente comprometido em dominar o Excel, clique no botão de inscrição agora mesmo. O próximo vídeo é sobre tabelas dinâmicas e você não vai querer perder. Então inscreva-se, ative as notificações e se junte à nossa comunidade de aprendizado. Te vejo no próximo nível.